Olá, meu nome é Rafael Filipim. Eu gravei esse vídeo a convite do meu querido amigo, professor Rafael Costa Freiria, que vai trabalhar o tema do ESG, né, ou ASG, com seus alunos, né, nas disciplinas da Unicamp. Aliás, esse é um motivo de muito orgulho para mim e para os vários amigos e ex-colegas de faculdade, né, que conhecem o professor Rafael, e para nós é uma imensa alegria, né, poder saber que um dos nossos colegas, né, é professor na Unicamp, trabalha numa das mais renomadas instituições de ensino do Brasil, e eu desde logo agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência profissional, né, com os seus alunos. E eu tenho certeza que esse vídeo pode inclusive também ser usado, né, por outros profissionais que, afinal de contas, querem compreender um pouco melhor aquilo que podem vir a fazer, né, profissionalmente no mercado de trabalho hoje em dia, em torno do tema do ESG, né, ou do ASG, que é uma sigla que traz, né, por sua vez, a necessidade da compreensão dos profissionais que atuam hoje no mercado de trabalho sobre a importância dos aspectos ambientais, sociais e de governança, que são exigidos das empresas, né, e que serão cada vez mais exigidos das mais variadas empresas em função da entrada em vigor de uma série de normas que nós vamos mencionar aqui muito rapidamente, né, porque o objetivo não é fazer um vídeo muito longo. Mas, de fato, né, o objetivo não é trazer propriamente uma visão muito profunda e muito abrangente e com a abordagem científica que o tema merece, evidentemente, mas que, por sua vez, esse interlocutor aqui não é o mais capacitado para esse tipo de abordagem. De fato, né, eu sou advogado, trabalho como representante, né, e defensor dos interesses de uma série de clientes que, por sua vez, já me pediram, né, para que eu trouxesse para eles pareceres, orientações e, eventualmente, até alguns trabalhos mais concretos em torno da temática do ASG, em função do fato de que são companhias abertas, né, companhias que têm registro, né, junto à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, nas categorias A e B, ou seja, que colocam no mercado de balcão, né, valores mobiliários para serem adquiridos, né, por investidores, portanto, são empresas que captam recursos no mercado financeiro e que também, eventualmente, também têm interesse em colocar suas ações, né, no mercado para serem comercializadas livremente na bolsa. Então são empresas que hoje, por força, né, da resolução número 59 da CVM, que entrou em vigor bem no finalzinho do ano de 2021, têm a obrigação de fazer a divulgação de dados que têm, obviamente, relação com temas ambientais, sociais e de governança. Então, essas empresas têm a obrigação de passar a divulgar relatórios específicos a partir agora do início do ano de 2023, contendo uma série de informações que estão discriminadas ali no texto da Resolução 59 da CVM e que, por sua vez, podem ser agrupadas, né, nessas três categorias, né, na categoria ambiental, na categoria social e na categoria de governança. Evidentemente, nós temos o quê? Nós temos uma grande preocupação por parte do mercado com esses aspectos, uma vez que eles sinalizam, né, um maior ou menor risco para os investidores, né, que emprestam seus recursos financeiros para esses empreendimentos. Então, o mercado hoje ele visualiza esses temas com muita preocupação, porque sabe que esses aspectos eles refletem nos resultados financeiros das empresas. E isso é muito relevante para quem está atuando no mercado, seja do ponto de vista dos prestadores de serviço, como é o meu caso, né? Ou seja, que empresto minha força de trabalho mediante remuneração para as empresas interessadas, né, em exercer o seu mistério comercial, mas também o tema é importante para os investidores, ou seja, aquelas pessoas que querem
fazer uma poupança, né, que querem investir nas empresas listadas na Bolsa, que tem a preocupação que o seu dinheiro está sendo investido em empreendimentos sustentáveis no longo prazo e que tem mitigados os riscos, né, que hoje em dia nós conhecemos e sabemos que precisam ser devidamente mitigados. Então é justamente preocupados com esses riscos, né, que a CVM listou nessa resolução um conjunto de informações que as empresas devem ou revelar, né, ou explicar. Significa dizer, portanto, que ou a empresa é transparente, né, e mostra os dados relevantes a respeito desses temas, né, ambientais, sociais e de governança, ou ela explica, ou ela deve explicar por que ela não divulga essas informações, né? Então isso é muito importante. Essa é a abordagem que a Resolução 59 da CVM traz. Então as companhias abertas, as companhias que têm cadastro, né, na CVM ou na categoria A ou na categoria B, devem divulgar esses dados ou, no mínimo, explicar por que não está divulgando esses dados. E que informações são essas, né, que as companhias devem revelar, né, a partir de 2023? Bom, nós podemos agrupar nessas três categorias, né? Na categoria ambiental, evidentemente, as companhias abertas já mencionavam temas relevantes, né, do ponto de vista ambiental para a sua operação. Mas agora, né, a CVM ela exige uma qualidade de informação maior. Então, por exemplo, é necessário que as empresas identifiquem quais são os riscos e as oportunidades que as mudanças climáticas trazem para os seus negócios. Então, nós sabemos que alguns setores da economia serão severamente impactados pelas mudanças climáticas. Outros, por sua vez, serão muito beneficiados pelas mudanças climáticas e pelas políticas de combate às mudanças climáticas. Então, vamos imaginar empresas que vão trabalhar com combustíveis renováveis, né, com combustíveis que por sua vez vão suceder o petróleo, né, que vão passar a ser usados porque são carbono neutro. Então, assim, essas empresas têm um potencial de crescimento dadas a situação, né, do combate às mudanças climáticas muito relevante. Por outro lado, vamos imaginar, né, empresas que trabalham hoje exclusivamente com combustíveis fósseis. Essas têm uma perspectiva muito diferente em relação às que trabalham com as fontes renováveis de energia. Então, portanto, é importante que as empresas, tanto de um setor quanto do outro, se posicionem, revelem informações relevantes para os investidores, para os seus consumidores, para a sociedade em geral. Outra informação muito relevante é justamente a contabilidade de carbono, ou seja, a pegada de carbono da companhia no mundo. Isso significa dizer que deve ser seguida uma metodologia de contabilidade que, portanto, pode abranger vários escopos, né? Existe uma metodologia que tem 3 escopos, né? O escopo 1, 2 e 3, e as empresas que fazem a contabilidade, inclusive com o escopo 3, têm que levar em consideração os impactos, ou seja, as emissões de carbono de toda a sua cadeia logística. Então, a gente acaba percebendo que a Resolução 59, apesar dela se aplicar a companhias abertas, né, da categoria A e da categoria B, o fato é que elas podem reverberar também para outras empresas, né? Mesmo empresas pequenas. Por quê? Porque essas empresas pequenas, elas também fornecem para grandes companhias, né, que por sua vez são abertas, estão listadas na bolsa e que têm valores imobiliários no mercado e que, portanto, quando essas companhias abertas elas contabilizam o seu escopo 3, né, de emissões, elas têm que levar em consideração também as emissões dessas fornecedoras, mesmo que sejam pequenas empresas. Então, as normas ESG, né, elas também acabam afetando os negócios no dia a dia das pequenas empresas, quando elas fazem parte da cadeia logística dessas companhias maiores. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, né, tem um precedente muito recente que, por sua vez, diz a respeito da função ecológica dos contratos, ou seja, os contratos firmados entre companhias abertas e pequenas empresas
no fornecimento de produtos e serviços, leva à necessidade de que essas pequenas empresas estejam preparadas para fornecer informações a respeito da sua pegada de carbono para as grandes companhias, de modo que o contrato que elas mantêm entre si, né, atinja a sua função ecológica. Então, nós estamos diante de um contexto que, por sua vez, apesar da norma ser focada, né, em companhias abertas, ela tem essa capacidade de se espraiar, né, de abranger, por sua vez, uma série de outras empresas que, em tese, não estão, num primeiro momento, sujeitas a essas normas da CVM. Por outro lado, no aspecto social, evidentemente já havia, né, a necessidade que os relatórios, né, das companhias abertas abrangessem, por exemplo, as questões relativas às negociações sindicais, né? Mas agora o foco, né, é muito maior nas políticas de pessoas, né? Ou seja, as companhias têm políticas para o seu relacionamento com as pessoas que fazem parte do seu corpo de colaboradores, com as pessoas que são os seus vizinhos, com as pessoas que são os seus consumidores. Então, as companhias agora têm que ter uma matriz de materialidade na qual elas saibam o que esses stakeholders, ou seja, essas pessoas que se relacionam com a companhia, desejam, né? E o que eles esperam da companhia, o que eles acreditam que seja um comportamento adequado por parte dessa companhia. Então, hoje, a CVM exige muito mais, né, em relação à transparência, né, dessas informações, a questão de gênero, né, o tratamento de igualdade que deve existir entre as pessoas e que, portanto, são temas delicados e que exigem das companhias, né, um posicionamento em relação a isso muito maior e muito mais transparente do que era exigido antes. E no aspecto de governança, o que tem sido exigido das companhias, né, é que elas tenham, obviamente, controles, né, para o combate à corrupção, para que elas tenham condições de mostrar que fazem a coisa certa, né, mas também que passaram a se preocupar também com esses aspectos ambientais e sociais mais amplos, né? Então, não basta mais você ter os controles tradicionais, né, de gastos, de controle de investimentos, né, transparência quanto às políticas de investimento, mas também agora existe a necessidade de você ter comitês internos, relatórios específicos, né, para mostrar como que a companhia se posiciona em torno, né, das temáticas ESG. Ainda com relação à governança, né, é muito interessante o papel que os colegas, né, que trabalham com a gestão e, evidentemente, com os advogados, né, porque agora se exige que esses profissionais tenham muito melhores condições de explicar aquilo que vem fazendo na defesa dos interesses, né, da companhia e que, por sua vez, sejam capazes de explicar, por exemplo, né, como que as mudanças legislativas podem afetar o negócio, se a companhia ela patrocina determinados interesses de classe, se ela, por exemplo, financia lobbies para alteração de certas regras, se ela está sujeita ao controle regulatório de determinadas agências, se ela está sujeita à obtenção de autorizações, de licenças, de concessões, permissões, registros. Então, todo esse trabalho, né, burocrático que absorve, por exemplo, né, a mão de obra de advogados, de gestores ambientais, de gestores de qualidade, de saúde, segurança, meio ambiente do trabalho, enfim, tudo isso agora passa a ser também necessário relatar, né, nos relatórios próprios, né, exigidos pela Resolução 59 da CVM, e que, por sua vez, demandam um preparo desses profissionais que trabalham nessas áreas. Para quê? Para que eles saibam elaborar esses relatórios e possam nutrir, né, as relações com os investidores, né, que são as áreas que geralmente lidam, né, com a elaboração desses relatórios, as auditorias, e que eles possam realmente ter uma interlocução inteligente, né, fornecer as informações necessárias para que essa área tão importante das empresas possa prestar boas informações, né, para todo o mercado e para toda a sociedade. Eu acho que, em síntese, né, o que eu
podia falar aqui em 15 minutos para vocês era isso, né? Mas eu tenho a visão de que nós vamos ser cada vez mais exigidos enquanto profissionais, né? Nós temos que estar capacitados para lidar com esses temas e prestar essas informações, ajudar os nossos clientes, né, e os nossos empregadores, futuros empregadores aí para os alunos, né, a como se posicionar diante desse novo contexto, de muito mais transparência, de muito mais tranquilidade, por assim dizer, né, que as companhias precisam passar para os seus stakeholders, né? Uma visão de que sim, elas estão preocupadas com esses temas, elas estão se ocupando desses temas, elas estão investindo nesses temas, né? De modo que a gente saiba que elas estão fazendo a sua parte para melhorar a questão da igualdade, para melhorar a questão da justiça, para melhorar a questão das mudanças climáticas, né? Do equilíbrio ambiental. Então, isso tudo é para realmente passar uma segurança, né, para o investidor, passar uma segurança para o consumidor, passar uma segurança, né, para os stakeholders, no sentido de que a empresa é sólida, ela está no mercado, ela pretende permanecer no mercado por bastante tempo, né? Então, se isso traz prosperidade, gera riqueza, traz renda para as pessoas, mostra, né, como que a gente pode confiar nas soluções, nos serviços, nos produtos que estão sendo fornecidos, né? Então, assim, existe esse ciclo virtuoso, né, que o ESG é capaz de proporcionar, não só por conta de uma expectativa nisso, mas porque, de fato, né, a gente já vê, por exemplo, por meio da performance das ações no mercado, das companhias que têm a sustentabilidade como algo importante, né, na sua gestão, de fato, nessas empresas têm mostrado um desempenho muito melhor do ponto de vista financeiro também. Então, a gente percebe que isso não é só um modismo, não é só uma questão ideológica, ao contrário, né? Ou seja, isso traz realmente um resultado econômico muito mais positivo para toda a sociedade e isso é bastante relevante. Eu acho que é o grande recado que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, como meu testemunho, né, a respeito do que eu já fiz na área, né, de ESG, que eu acabei de mencionar aqui rapidamente para vocês, e que é o resultado da minha experiência pessoal como profissional. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, desculpa, passei um pouquinho do tempo, professor Rafael, mas foi um prazer enorme poder trazer aqui um pouquinho de contribuição aqui para a sua atividade. Faço votos de que vocês tenham uma excelente aula, uma excelente atividade e, por favor, contem sempre comigo aí, sempre que tiverem qualquer atividade vinculada aí à questão do ESG ou da sustentabilidade, por favor, contem sempre comigo, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.